O derby é um campeonato à parte. Sim, pode fazer ressurgir quem tá por baixo, afundar muitas vezes quem tá em cima. Existem vários clássicos assim. Fora o Palmeiras e Corinthians, tem o Corinthians e São Paulo, Palmeiras e São Paulo. Mas nenhum deles é um Palmeiras e Corinthians porque tem a sua característica única que a maioria dos clássicos não permitem ter. E é nisso que o Palmeiras tem que entrar atento, no sentido de que, atenção, muita atenção, porque o cenário, a grosso modo, parece que é tudo às mil maravilhas pro Palmeiras. Mas aí é que tá. É nesses percalços que o Palmeiras acaba perdendo pro próprio Corinthians e perdendo muitas vezes para si mesmo. Por quê? Muitas vezes, se você for pegar o histórico, é muito difícil ter um time que é amplamente favorito, chegar lá e ganhar bem, com folga, com sobras. Muitas vezes, quem é amplo favorito, muitas vezes acaba se perdendo por si mesmo. Então é nisso que o Palmeiras tem que chegar. O favorito é o Palmeiras, mas ser favorito não é certeza da vitória. E é nisso que o Palmeiras tem que entrar com atenção redobrada. Tiver a oportunidade de matar o Corinthians, vai lá e o faz. Acaba com o Corinthians. Não ficar com aquele joguinho mole, o tal do dar sopa pro azar. Derby é um campeonato à parte e tem que ser encarado dessa forma. Tem que chegar lá e fazer acontecer. E é o que o Palmeiras tem que encarar. E acho que a forma também que o Corinthians vê também é o jogo da superação. E é um jogo até, de certa forma, pro Corinthians vai ser um jogo bom. Por quê? Se perder ou levar uma surra do Palmeiras, não vou dizer que o Corinthians está meio conformado, mas está já ciente do que pode acontecer. Porque a obrigação do Palmeiras é chegar lá e vencer bem. O corintiano entra nesse clássico sem peso. Se ganhar, vai ser algo heróico. Muito parecido com a ressurreição do Jô. Você lembra? Arena de Itaquera, o Itaquerão. Sai o Casim e entra o Jô. O Jô vai lá e faz o gol da vitória. Aí que o Jô deu aquela sua última guinada com a camisa do Corinthians, a chamada A Last Dance, a última dança do Jô com a camisa do Corinthians. Daí ele teve um sprint muito bom. Meio que as desconfianças se acabaram. Mas depois a reta final da passagem dele pelo Corinthians já não foi muito legal. Mas aquele ponto ali pra ele marcou. Pro corintiano marcou. Que era um jogo que o Palmeiras chegava com certo favoritismo, mesmo em Itaquera. E depois todo o desenrolar do jogo também. Teve aquele... Foi o pênalti que deu, voltou, o gol que era e não era. E o Corinthians estava, mesmo jogando em casa, precavido, recuado. E a única chance que o Corinthians teve foi lá e matou. É isso que o Palmeiras não pode deixar acontecer. Que ressurja um novo Jô. Seria quem? Yuri Alberto? Um Roger Guedes? É o Palmeiras não deixar isso acontecer. Tem peças para isso, tem time para isso e peças principalmente para poder anular as poucas peças boas que o Corinthians tem. Então o derby sim é um campeonato à parte que tem que ser encarado com vontade, veracidade e muita atenção, muita atenção. Foca agora um pouco no Palmeiras, que tem boas notícias, né? Depois da classificação na Copa do Brasil, o que acontece com o Palmeiras? O Palmeiras tem o retorno de Rafael Veiga e Rony. Estão trabalhando para isso. Muito provavelmente deve ser as surpresas de Abel Ferreira, Rony e Veiga. Ou podemos ter, se não for Veiga, podemos ter um Arthur, podemos no lugar de um Rony, um Hendrick, mas provavelmente eu acho que vai sim, vai Veiga, vai Rony, e o Palmeiras vai ter um time muito forte, e tem que fazer valer toda essa força, todo esse favoritismo pré-jogo. Então, se eles entrar em campo motivados, com vontade, e entrar, como tudo está se desenhando que eles vão voltar, por quê?
Tanto o Veiga, até o Tabata também estão fazendo um serviço de, meio que de um trabalho de reforço muscular, meio acelerado. O Tabata eu acredito que como a lesão dele foi um pouco mais forte, eu acredito que para agora ele não estaria nem disponível. Mas o Veiga eu acho que disponível para o jogo, vamos supor, começar de um banco, eu acho que já teria condições. Ele está acelerando para quê? Para ser uma cartada titular, para poder colocar aquela pulga atrás da orelha do lado corintiano, porque um Veiga em campo dá trabalho, e quem tiver lá comandando o time do Corinthians vai saber que tem que colocar alguém numa marcação pessoal em cima dele, porque sim, ele dá trabalho. Então, eu acredito na escalação do Palmeiras, tendo Veiga e tendo Rony, o Palmeiras ganha muito, porque o Rony é o cara que não desiste de bola alguma. O Rony já foi até relacionado pro jogo contra o Tombense, entrou até no segundo tempo. Começou no banco, o Palmeiras começou com a equipe praticamente reserva. Um ou outro titular, um jogador ou outro, mas ele entrou no segundo tempo e deu volume também. É que o Palmeiras também tava numa nhaca danada, aquela coisa... O que eu tô fazendo aqui? Já ganhei de 4-2 na ida, tem que jogar essa volta chata, modorrenta. Tava tão chato o jogo que o Palmeiras ainda se permitiu levar o empate, mas o próprio Tombense não tinha forças para tentar fazer alguma gracinha em cima do Palmeiras. Mas eu acredito que porque Rony, como eu tinha citado, eu pego uma zaga que falha muito, que é a zaga do Corinthians, com Balbuena ou Gil, naquela coisa. Para quem o Rony for para cima, ele apronta, porque ele sabe que um dos dois vão errar. Ou até Bruno Mendes, pode ser, vamos supor, sai Balbuena e entra Bruno Mendes, quem seja. Eles são a zaga, até boa se tratando de futebol brasileiro, mas eles erram. E o Rony é o cara que tá ali pro erro do adversário. Ele errou, ele não desiste, ele tá sempre alerta. E ele estando lá, a chance de gol palmeirense aumenta. A chance de gols perdidos também do Palmeiras também aumenta, porque ele faz um. Só que a gente fica com raiva do Rony, que ele perde uns 3 ou 4 feitos. Mas aquele um pode ser o responsável pela vitória. O Palmeiras tem que redobrar as atenções defensivas. Pelo quê? Pelo esse histórico recente, o Palmeiras continuamente tomando gols bobos de equipe de menor poderio ofensivo, defensivo. O Palmeiras tem tomado gols que não pode se permitir a tomar. Contra o Tombense, uma falha clamorosa. Um bom jogador, o Fabinho, da base do Palmeiras, recém-promovido pro profissional, mas errou. Aquela coisa, o primeiro volante errar, deixar a zaga exposta, e uma zaga que contra o Tombense não tinha Gustavo Gomes. Você deixar Luan e deixar Murilo exposto, desculpa, aí eu pedi para tomar gol. Fabinho falhou, gol do Tombense. Detalhe, gol do Tombense, esse é o ponto. O Palmeiras já tomou muitos gols bobos também na final do Paulista contra o Água Santa, mas sempre houve o quê? Teve o jogo da ida, Palmeiras falha. Na volta, Palmeiras vai lá e se permitiu consertar os erros. Na final do Paulista, Palmeiras errou bastante. Na volta, trucidou, foi campeão. Na Copa do Brasil, contra o Tombense, o Palmeiras errou bastante. Tomou 2 gols, o que é grave. 2 gols do Tombense. Ganhou de 4-2, legal, porque o Palmeiras é um bom time. Mas não podia se permitir tomar 2 gols do Tombense. Com todo respeito, ou sem respeito ao Tombense, o Palmeiras tinha que ganhar. Era 3-0, 4-0. Tomou 2. Na volta, falhou novamente. Olha de novo o erro defensivo aparecendo. Aí quando eu ressaltei, eu coloquei no vídeo pós-jogo. Pós-jogos, no caso, tanto no jogo contra... do primeiro jogo da final, contra o Água Santa, e o pós-jogo contra o primeiro jogo do Tombense, eu sempre alertando. Falhou contra uma equipe pequena e que pode ter o jogo da volta para se reverter. Mas Campeonato Brasileiro é jogo único. Você errar contra um Corinthians em jogo único que vale 3 pontos, vai pesar muito no campeonato. Que se o Palmeiras não ganhar do Corinthians, é 3 pontos que vão fazer falta. Uma coisa é o Corinthians construiu uma jogada, vai lá, construiu com méritos e faz gol. Gol do Corinthians, tudo bem. E se é com falha grotesca do Palmeiras? O peso que é. Então uma coisa também é o Palmeiras começar bem contra o Corinthians, fazer 1, 2, 3 gols. Isso é a vitória sai naturalmente. E se com 0-0 toma um gol bobo? A zaga escorregou, falhou, sobrou sozinho, o Roger Guedes põe pra dentro.
vai ter 80, 90 minutos para poder correr atrás de um resultado. Esse é o ponto do Palmeiras. É o não se permitir a erros bobos, erros grosseiros. Para o adversário fazer o gol contra o Palmeiras, o Palmeiras tem que errar. Mas o adversário do Palmeiras, no caso o Corinthians, tem que forçar o Palmeiras ao erro. O Corinthians está muito sossegado, quietinho. O Palmeiras erra e convida. Corinthians entra, aí isso não pode acontecer. Que o Corinthians tenha méritos e faça o Palmeiras errar. Não o Palmeiras se permitir o Corinthians aproveitar um erro do Palmeiras. Que vem acontecendo. Esse é o ponto. Eu tô salientando por quê? Porque é um erro que vem acontecendo. Se o Corinthians tiver um mínimo de organização e também atenção, pode aproveitar sim. Porque armas para isso tem. Tem o Adson. Tem, mesmo em não boa fase, quanto a fazer gols, tem o Yuri Alberto. Tem grande fase. Também para mim é a melhor contratação do Corinthians dos últimos tempos, Roger Guedes. Então, um jogador que veio a peso de ouro, veio valendo muito, mas está entregando bastante, tá dando um bom futebol. Acho que ele joga muito mais do que os outros jogadores do Corinthians. Acho que o Roger Guedes está acima do nível do que é do Corinthians. Esse é o ponto. Acho que ele é muito jogador pro Corinthians, porque não, o Roger Guedes tem que jogar pro Yuri Alberto, que não tá bem, é um meio campo do Corinthians, na ausência do Renato Augusto, um meio campo que não existe. Então o Renato Augusto, na ausência do Corinthians, abre um buraco que o Roger Guedes tem que se desdobrar. O Roger Guedes tem que ser o ponta, o meia, o centroavante. Então, e ele não veio, ele não vem pipocando nisso, ele vem, tem bola pra ele, ele tá... Ele tá botando a bola pra dentro, tá fazendo gols, mas ele não é um time sozinho. Então esse é o ponto. O Palmeiras falhar na zaga menos e poder, no caso, anular as boas peças corintianas. Pra mim esse é o ponto. Uma coisa boa, acho que o Abel deve ter gostado muito, foi ter usado esse jogo da Copa do Brasil, uma coisa que ele gosta muito, para poder avaliar o elenco. O que ele fez? Rodou. Uma coisa que eu não gostei foi botar praticamente um time valendo vaga, mesmo contra um Tombense, botar o time reserva. Poder mesclar mais, ele mesclou muito pouco. Só um ou outro titular, a maioria tudo reserva. Então ainda bem o quê? Ainda bem que era contra um Tombense. Então esse é o ponto. Não sei se o Abel estudou bem essa situação. Esse time que eu vou colocar em campo é o suficiente para poder passar. Não sei nem se ele calculou se era suficiente para ganhar de um Tombense, mas passar, tanto que o Palmeiras poderia se permitir até perder por um gol de diferença, que mesmo assim classificava. Empatou 1-1, passou, então tranquilo. Abel rodando muito, ele avaliou muitos bons jogadores, que nem um Richard Rios, gostei bastante dele, é um cara que no elenco do Palmeiras vai mostrar muito valor. Então, Richard Rios, para mim ele é um cara que ao decorrer da temporada, ele pode vir roubar o lugar ou de um Zé Rafael ou de um Gabriel Menino. Só que no caso, acho que pra mim muito mais seria roubar o lugar de um Zé Rafael, eu penso, e recuar um Gabriel Menino. Porque o Gabriel Menino ele tem um pouco dessa qualidade, que ele pode se doar um pouco mais da marcação. O Zé Rafael, ele é muito bom no passe, só que o Zé Rafael, ele é muito lento, ele é pesadão na marcação. Então ele não sabe acompanhar um meio e um atacante da equipe adversária. E ele peca muito, porque o Zé Rafael, repito, ele é um bom camisa 8, segundo volante. Primeiro volante, ele peca muito. É difícil ele acertar um bote, com certeza. Então ele faz faltas bestas, toma cartão, se enerva, toma cartão por reclamação, por achar que uma entrada dele foi injusta. Muitas vezes a culpa é dele, porque ele não soube marcar direito e vai lá e apela e faz a falta. Então, desses todos, eu gostei de muitos valores do Palmeiras. Um Vanderlan novamente, ele substituindo um Piquerez, que entrou no segundo tempo contra o Tombense, mas o Vanderlan é o cara que é o reserva imediato do Piquerez. Dependendo do jogo, pode ser até titular. Contra um Corinthians eu quero um Piquerez, pronto, não tem o que dizer, porque ele é muito mais pegada num jogo importante, como o clássico contra o Corinthians. Então a escalação que eu penso pro derby, eu acho que não vai inventar muito. Eu acho que o Palmeiras tem a baixa de Marcos Rocha, que se machucou, né? Sentiu uma contusão, não sei se ele já tinha, mas ele sentiu. E praticamente acho que ele não joga. Pode ter as entradas surpresas que o Abel está trabalhando, acelerando o processo físico desses jogadores para poder entrar.
Então seria basicamente o Palmeiras com o Everton no gol, sem surpresas, Mike no lugar de Marcos Rocha, né? Então eu espero que ele não invente de colocar um Garcia na direita e coloca um Mike na ponta direita. Aí eu acho que clássico, ainda mais quando não é jogo para inventar, é para poder fazer e matar o adversário. Não inventar coisas que poderão dar certo. É contar com a sorte, é contar com o improvável, sendo que você pode fazer o simples e o correto. Falei o Everton, falei Mike, e na zaga Gomes e Murilo, né? Que é o Palmeiras tem de melhor na sua zaga, e na lateral esquerda Piquerez. Que ele tem mais a pegada, ele tem a pegada da marcação e tem a pegada do apoio ofensivo. Mas sempre eu gostei muito do futebol do Vanderlan, que tá se tornando uma sombra pro Piquerez não se acomodar, né? Então, não acredito nem que seja o perfil do Piquerez se acomodar, mas sendo a sombra de um bom jogador vindo da base, ele tem que abrir o olho e jogar bem todas as partidas para não ser ultrapassado. No meio, Zé Rafael e Gabriel Menino, né? Que eu já repito sempre, Zé Rafael e Gabriel Menino, eles são muito bons camisas 8, segundo volante, para poder propor o jogo, mas poder de marcação é praticamente zero. E o Palmeiras, sem um camisa 5 legítimo, se pega um meio campo e um ataque minimamente organizado, vamos supor, um dia que o Roger Guedes tiver, iluminado, tipo, e com liberdade, pior dizendo, Zé Rafael e Gabriel Menino não saberiam, no caso, cobri-lo, tipo, ou marcá-lo, ou anulá-lo, porque eles não têm essa característica. É você cobrar que alguém faça algo que não é do seu primor, da sua aptidão. Ele pode cobri-lo, fica aqui e faz a função de 5. Ele pode quebrar um galho, mas não é a dele. Então, no caso, vamos supor, um Jailson seria, mas pelo amor de Deus, que ele não apareça, pelo amor de Deus, no clássico. Então não, que improvise e coloca o Fabinho, que errou contra o Tombense. Põe ele, mas não põe Jailson, porque ele mata o time do Palmeiras. Qualquer progressão ofensiva ou defensiva, o Jailson infelizmente mata. Aí na frente pode ser o trunfo do Palmeiras, Rafael Veiga. Se não for ele, pode ser o Arthur. Mas eu acredito que Rafael Veiga tá fazendo reforço muscular, tá trabalhando fortemente. Eu já vi notícias de canais palmeirenses falando que ele aparece. Se caso ele não aparecer como titular, ele fica no banco à disposição, porque ele tá trabalhando fortemente. Aí no caso entraria Arthur no lugar de Rafael Veiga, mas eu acho que o Veiga vai de titular. E os três na frente seriam Dudu, Rony ou Arthur. Então, ou se no caso, se Arthur precisar ali entrar no lugar do Zé Rafael, abre vaga para quem na frente? Pro Hendrick. Mas eu acho que vai ser Zé Rafael, vai ser Rony, Dudu e o Arthur na ponta, não no meio, que eu acho que na ponta o Arthur é mais útil, porque você perder ele fincado somente na distribuição de jogo, sendo que o Arthur, ele é mais incisivo, ele é mais impetuoso, insinuante, melhor dizendo, tal qual o Dudu, que a pessoa Dudu numa ponta, Arthur na outra, vai dar muito mais aquele inferno pra cima da defesa corintiana, que falha, e falha bastante. Se a do Palmeiras erra, e eu cobro esses erros até certo ponto grotesco, o time corintiano falha e falha muito mais, porque não tem o material humano que o time palmeirense tem. Então, ponto, esse aí é o que eu já falei do Palmeiras. Mas também, se existe existe o derby, existe o Palmeiras de um lado, é porque existe um Corinthians do outro, para se formar o clássico, o derby paulista, Palmeiras e Corinthians. Falei do Palmeiras, tem o outro lado, tem Corinthians. Então vamos falar também do Corinthians, também. Corinthians, né, que tem os seus 5 segundos de felicidade, porque classificação heróica em cima do nosso bravo Clube do Remo, de Belém do Pará. Foi lá nos pênaltis, depois do 2-0 no tempo normal, sem jogar bem, ponto, né? Foi estranhamente, me chamou muita atenção, eu comentei até conversando com os corintianos lá do serviço, como o Corinthians faz o gol tão cedo, e eu pensei, até já com a teoria do caos, meu Deus, agora o Corinthians vai atropelar o Remo. Não, 1-0 ainda bastava pro Remo, o Corinthians tirou o pé legal, tá muito bom. Parece que tinha certeza, o segundo gol vai sair, o terceiro, e não foi bem assim. Quando teve algumas chancezinhas, seria pra quem? O Remo teve algumas chances, mas bem poucas também. O Remo também não fez aquele estardalhaço. O Corinthians não jogou e o Remo massacrou. Não, também não foi. Isso mostra a ruindade do adversário corintiano, que o Corinthians também não soube ofender. Batalhou, no abafa, sem tática nenhuma,
foi lá e conseguiu, com o Roger Guedes, e depois nos pênaltis foi tudo que já vimos. E depois dessa felicidade momentânea da torcida do Corinthians, veio o turbilhão. Que tanto quando eu fiz o pós-jogo, eu gravei um vídeo separado, o pós-jogo do Palmeiras, com Tombense, né? E eu fiquei meio que retardando, assim, parece que eu tava pressentindo alguma coisa ia acontecer com o Corinthians. Eu gravei com o do Palmeiras, depois eu fiquei fazendo minhas anotações e falando, não vou soltar o vídeo do Corinthians, vai acontecer alguma coisa. E fiquei naquela. Aí passando, eu fiquei atualizando as notícias na internet e nada. Eu peguei, quer saber? Vou gravar. Pá, gravei pra falar do Corinthians. Tá. Aí quando eu fui lá, subi o vídeo, coloquei, botei o vídeo no YouTube, subiu. Aí eu vou lá, entrei no Twitter. Cuca não é mais técnico do Corinthians. Falei, puta que pariu, sério, se eu demorasse uma meia horinha, eu já ia dar notícias quentinhas. Mas não, quem viu o vídeo, eu falo que e até eu alertei na parte final do vídeo. Esse vídeo do Corinthians poderá não estar mais atualizado. Porque pode acontecer de Cuca pedir demissão, ser demitido. Mas não deu outra. Mas foi praticamente, eu acabei de subir o vídeo no YouTube, abri a internet, pá, primeira página. Falei, que merda, mas tá bom. Já foi também, né? Tentei dar a notícia o mais breve possível, mas caiu. Por quê? Por tudo isso, ele não aguentou a pressão, né? Quem não deve não teme, e quem deve teme muito. Ele colocou até família no meio, falando que devido a essa pressão ele quis se juntar com os familiares e sair dos holofotes, né? O que ele devia ter feito há muito tempo, ou assumir as cagadas que fez. Seria mais homem, mais nobre de sua parte, mas cada um, eu falo assim, passarinho come pedra, né? Ou que não come pedra, sabe o cu que tem, né? Mas, aquela coisa. E o Corinthians saiu atrás teve a classificação, a festa, teve o burburinho, e a eclosão de... Cuca saiu fora, agora quem vem? Até esse presente momento, esse vídeo, repito, pode ficar desatualizado, porque o Corinthians está correndo atrás de um novo técnico. O Corinthians foi atrás do Tite. Recebeu não, e Tite desempregado. Rapaz, todo mundo tá pensando, Tite não deu certo na seleção. Se surgiu uma chance, ele vai falar assim pro Coringão. Não, ele ainda tá esperando uma chancezinha na Europa, né? Time grande eu acredito que não. O cartaz dele também não tá muito bonito, tal qual o Corinthians. Mas ele disse não pro Corinthians. Isso me surpreendeu. Sério. Eu percebi que, tipo assim... Porque eu acho que no Brasil seria o Corinthians... O Corinthians com o Tite com o Corinthians... Seria o que o Tite poderia se permitir um pouco a errar, né? Ser aquela cobrança sedenta. Porque a torcida ainda tem aquela gratidão pelo Campeonato Brasileiro de 2015... O Mundial e Libertadores de 2012... Então permitiria uma séria instabilidade com o Tite no elenco. A torcida do Corinthians seria um pouco mais complacente. Mas ele disse não. Foi atrás do Vojvoda. Aí já o presidente ainda foi engraçado. Parece que ele dormiu com palhacitos, né? Cheio de gracinha. Ele postou um meme lá de uma senhorinha falando que, tipo, ele não vai não. Vai até engraçado. Pra dizer o quê? O Vojvoda não vai pro Corinthians não, a gente não vai liberar ele, tem contrato. E também seria, vamos cá entre nós, né, rivalidade à parte. Seria muito loucura do Vojvoda numa situação cômoda, pode-se dizer, onde ele entre aspas, Deus, ele é rei em Fortaleza. Ele manda prender, manda soltar, do que ele ir pra um furacão igual o Corinthians. É óbvio, o salário seria melhor, condições e jogadores seriam melhor, mas... A paz que ele tem em Fortaleza, na beira da praia ali, só curtindo a água de coco, não ia ter não. E no Corinthians, não ia. Então, então o Fortaleza já disse não vai. Ou aquele negócio, paga a multa, tem dinheiro. Nós não tem dinheiro pra pagar a multa, né? Então não vai. Não tem dinheiro pra pagar a multa, então não vai. Rolou até, depois eu fui averiguar, era até uma fake news, no caso que o Lucha foi chamado lá no Parque São Jorge para poder ter uma reunião com a diretoria, mas depois, não sei se foi o André Plihal, lançou falando que isso era mentira, que o Corinthians está atrás de novos, de novos nomes, outros nomes, e que o Lucha não foi nem cogitado numa lista de top 5, top 10, para elencar quem poderia ser os procurados.
Então lançaram essa mentira, porque todo mundo tá querendo o Luxemburgo. O Luxemburgo foi chamado no Parque São Jorge para conversar. Já vi outras fontes dizendo que é mentira, nem foi. Pode aparecer, eu não duvido, né? Que esse mundo do futebol, você cravar o que é mentira e o que é verdade, você lança. Você lança. Geralmente um dirigente morde a isca, vai, tá bom, vamos trazer fulano de tal. Mas esse Corinthians é totalmente bagunçado. Mas eu fico pensando, sei lá, uma coisa que eu fiz um exercício de imaginação, fiz aqui em casa, fiz lá no serviço também, imaginando como é ridícula essa diretoria do Corinthians. Eu fico imaginando, tipo, imagina o salão lá da presidência no Parque São Jorge, aí fica lá, sei lá, imaginando uma cena hipotética. Roberto de Andrade, o Duílio, Andrés, fica lá o André Negão, todo mundo lá da cúpula corintiana, conselheiros, não sei das quantas lá. Aí os caras ficam pensando, não, o português saiu, né, do Vitor Pereira, teve que trazer nomes bons. Aí botaram o Lázaro só pra tampar, mas não, vamos ter que ir atrás de gente boa. Aí pipoca o nome na mesa, e imagina que os caras, cada um tomando seu whiskinho, sua cervejinha na mesa. Imagina aquela conversa informal, de bar, que não era pra ser de bar, mas acaba sendo. Cara, eu tô um nome bom, hein? Fala, qual? Cuca. Cuca é bom, hein? Legal. Aí eu pensando, pô, mas não tem essa polêmica que tava rolando com ele? Esquece, não vai dar nada não. Porra, olha que vai dar, porque o Corinthians tudo é maior, né? E os caras vão cair em cima. O Duílio deve ter pensado, não, eu pego o telefone, ligo pra ele, eu ofereço tanto, não sei se eu vou pagar, mas ele vai fechar. Vai dar merda, não vai. Confia no pai aqui, pai resolve. Foi lá e fechou com o Cuca. Surpreendentemente, deu merda. Então, eu fico pensando, eu falei nesse tom meio de brincadeira zoando, mas eu não duvido que tenha sido, tirando a zoeira e a brincadeira, tinha sido nesse tom a reunião. Pipoca nome lá, pega fulano. Falei, cara, será que vai? Cara, pode pôr, cara, pode pôr. E por isso que o Corinthians dá merda, que tipo, é muito amadorismo. Eles não avaliam o nome. Ah, eu quero o Tite. Ah, eu quero o Vojvoda. Não, eu vou no Cuca. Deu merda pro Cuca. Só que eu até analisei, foi até besta. Mais cedo eu tava no serviço, tava na hora do almoço, tava olhando na internet assim, quem seria o interino pra esse jogo? Palmeiras e Corinthians, pro derby. A volta dos que não foram. Lázaro, ele tá de volta. Porra, ia ser muita zoeira com o Lázaro. Porra, você não demitiu ele, você afastou de ele ser técnico definitivo, né? Efetivo, e volta ele como auxiliar. Aí deu merda. Então, Lázaro, tem como você voltar, porque o cargo tá vazio. Ele, inocente, né? Inocente também obediente ao cargo. Beleza, eu volto, tranquilo. Aí a repercussão não foi legal, jura? A mesma coisa que, cara, tive uma grande ideia, vou contratar o Cuca. Teve outra grande ideia, vou trazer de volta o Lázaro. A repercussão foi daquele jeito, foi bem gostosa, pra quem não é corintiano. Aí tiveram a ideia, não, pelo amor, não vamos errar de novo, já erramos com o Cuca. Não vamos errar com o Lázaro de novo. Não, traz quem? O grande Danilo, campeão pelo São Paulo, campeão pelo Corinthians, ídolo na história de ambos, né? Foi campeão mundial até em ambos os times, Libertadores em ambos os times. E o técnico, que ele já se aposentou, o Danilo, né? Então, o técnico do Sub-20 do Corinthians vai sentar no banco no lugar do visitante no Allianz Parque. Então, o técnico interino, mas vai que ele ganha e se torna efetivo. Não sei, acredito que não. Mediante essa bagunça que se torna Corinthians, o que é uma bagunça há anos, né? Não que o Palmeiras seja muito diferente, que a política do Palmeiras também é um cocô também, para não falar outra coisa feia. É bem suja. Toda a política de clube, eu falo do São Paulo, eu falo do Palmeiras, eu falo do Corinthians, a gente só troca nomes, né? A gente fala de Casares, André Sanches, fala Leila Pereira, mas é tudo caroço do mesmo angu. É uma coisa, né? Mas o Corinthians vai de Danilo, né? Vai dar tempo de treinar, fazer alguma coisa. Acho que ele vai distribuir colete. Aí, gente, ó, vou jogar pra cima, quem pegar, acho que ele vai querer dar o colete, vai. Pro Cássio, pro Fagner. Pelo amor de Deus, Roger Guedes aceita esse colete pra você me ajudar, pelo amor de Deus. Vai. Yuri Alberto, vai. Ele não deve mudar muito. Provavelmente deve ser o time que venceu o
O Remo não deve ser nada diferente disso, porque ele nem tem tempo de treinar. E se treinar aquela coisa, é rachão, pra descontrair, que é o que pra soltar a musculatura, só pra zoar e brincar. O goleiro vai pra ponta, o zagueiro vai pro gol, é o rachão, é a brincadeira, é a zoeira. Mas o que o Corinthians tem que, como eu citei um pouco do lado do vídeo falando do Palmeiras, o Corinthians é um jogo bom pro Corinthians, porque o Corinthians entra sem peso. O Corinthians entra, porra, o normal é o Palmeiras dar uma surra na gente. O Corinthians deve estar pensando isso aí. Não vai, obviamente que ele não vai falar pra todo mundo que aqui é Corinthians e pronto. Mas tem aquele ponto também. O normal, lá dentro, no sentimento corintiano, puta que pariu, que medo de levar uma surra do Palmeiras. Cara, se derem um contrato para um corintiano assinar, ou você topa 1x0 ou 2x0 pro Palmeiras, não precisa nem entrar em campo, você assina aqui. O cara, não, beleza, dá a caneta, dá o papel, o cara vai lá e assina. Fechou, aqui é Corinthians, o cara vai lá e assina. Por quê? O normal seria o Palmeiras, ainda mais com volta de Rony, Rafael Veiga, um Arthur babando, pedindo passagem. O normal seria o Palmeiras golear. O normal. Mas Palmeiras e Corinthians nunca foi, nunca será um jogo normal. É nisso que o Corinthians pode ganhar o jogo. É no sem peso. Roger Guedes, faz o que você sabe. Provoca, faz gol, chuta de longe, enche o saco do marcador. Yuri Alberto, você fica lá, vai soprar uma bolinha pra você. Fagner, senta o reio lá e cruza essa bola e senta o cacete também no Dudu, que a Fiel te ama. Cássio, pelo amor de Deus, fecha o gol. Vai ser, eu acho que a preleção do Danilo, técnico do Sub-20 e interino técnico do Corinthians no Clássico, vai ser essa. Gente, faz o que você sabe aí, não vai dar tempo de eu treinar. Vamos torcer para não perder de muito. Então, se o Corinthians perder, pro Corinthians vai ser normal. Se empatar, fechou, legal. Mas também se ganhar também vai ser heróico. Primeira página do New York Times. Mas é isso. Então, a armadilha do derby tá essa. É o Palmeiras achar que tá fácil. Aí é que tá. Quando tá fácil demais. Então, quando o milagre é demais, o Santos desconfia. Então, eu sou palmeirense há um bom tempo, né? Quase 40 anos. E aí é que tá o perigo. Quando a gente acha que vai, talvez não vai. Eu quero ir pelo óbvio, que o Palmeiras vai massacrar o Corinthians. Mas, então, um cuidado, uma canja de galinha, faz mal pra ninguém, né? Então abre o olho Palmeiras e tive a oportunidade que mate-os, que vença-os. Porque somos Palmeiras, né? E eles são Corinthians. Então, o derby não se joga, o derby se vence. Então, Palmeiras, vença, acabe com eles, porque somos Palmeiras e viemos para ganhar, e viemos para vencer. Pra cima deles, Verdão.